Nós começamos a fala e fizemos o histórico e agora as apresentações aí das duas Anas Cláudias, mas a gente tem a necessidade de não só dizer que é uma mudança de paradigma, né, de justiça que pune e justiça que acolhe. Como vocês viram o relato dos casos, das mães que nos procuram, da mãe estar sentada numa sala de audiência e olhar para o juiz e a gente perceber que ela não está com medo, que ela está sorrindo. E eu perguntar, como foi o atendimento lá embaixo? Ela disse, foi ótimo, foi muito bom. Deu uma nota de 0 a 10. Ah, a nota é 10. A senhora acha que vai acontecer o que aqui agora na audiência? Não, eu vim aqui para conversar com o senhor, para o senhor garantir os meus direitos. Então ela já sobe para a audiência totalmente organizada nisso. Então ela sobe com um sorriso, e a gente está em cima esperando um drama, uma tragédia. A promotora olha para mim e diz, mas ela vem entregar o menino, por que ela está sorrindo? Então, realmente, na mudança de paradigma, há uma mudança efetivamente na vida das pessoas, né? Muda-se o paradigma para trazer uma melhora na vida das pessoas, em sociedade. Como o desembargador disse, por trás de todo o processo tem uma tragédia, né? E tem, gente. E como tem. E nessa mudança de paradigma, a gente procura se fortalecer como magistrado, como juiz, e a promotoria e a defensoria, de que o direito não é suficiente, ele não dá conta para fazer essa mudança de paradigma, para fazer essa passagem. Ele sozinho ele não faz essa passagem. Essa passagem é feita na companhia de outros conhecimentos, de outros conceitos e de outras definições, que são trazidas para o Poder Judiciário, para o trabalho do cotidiano, para as equipes, para o processo, através dos relatórios, dos atendimentos. Esses conceitos, essas novas definições são trazidos através de outras ciências, da psicologia, do serviço social, da pedagogia, que são os profissionais que trabalham com a gente. Recentemente eu fiz uma audiência onde uma criança é indígena, e a lei obriga que todo relatório tem que ter a participação de um antropólogo. E eu tive que oficiar a FUNAI, né? FUNAI, e eles mandaram uma antropóloga e mandaram também uma assistente social, vocês já conheceram, né? Ela mandou também a assistente social, porque tem que ter um representante da FUNAI e tem que ter um antropólogo nos estudos. Então, parte do estudo que já tinha sido feito, eu estava morando em São Paulo durante o doutorado, e quando eu cheguei, que peguei esse processo, o processo já estava em andamento, então já tinha um pedaço do estudo já realizado. Aí eu tive que solicitar que fosse todo refeito desde o início, com a presença do antropólogo. Então é mais uma visão e uma obrigação da lei, do estatuto, senão o processo vai ser anulado, de que a gente, para fazer essa passagem, por essa ponte, né, para mudança de paradigma, nós necessitamos desses outros profissionais. E existe uma dificuldade muito grande de nós, juízes, a gente realizar a interpretação da lei, a aplicação da lei pela interdisciplinariedade. Então, a ponte para a mudança do paradigma é a interdisciplinariedade. Essa visão emancipatória para o direito, quando o direito se emancipa dentro da interpretação tradicional que nós fazemos, dogmática, Boaventura Santos diz que ela é emancipatória no sentido de que você sai do processo, você não fica limitado aos ditames, você continua com o processo legal, ele não deixa de existir, né? Mas você também tem uma ação fora do processo, e o processo, ao recepcionar esses conceitos e esses conhecimentos pelos relatórios, né, que são perícias, tecnicamente falando, juridicamente falando, um relatório é uma perícia que vem auxiliar na formação da convicção do juiz. Então, esta perícia, ela não é mais uma perícia especificamente como a gente trabalhava antigamente dentro da medicina e da psicologia forense, de uma perícia médico-legal, de uma perícia através de um processo, só respondendo a questões. Porque a perícia tradicional, o juiz existem as questões das partes, né? O juiz faz as questões oficiais e os peritos respondem. Quando não consegue responder, bota prejudicado, prejudicado. Então, é ainda o modelo de dizer, na sala de audiência, responda apenas ao que eu lhe perguntar, que é clássico. Nós, juízes, necessitamos de uma construção lógica
no processo, e aquele procedimento no devido processo legal, que é uma audiência, porque já houve uma petição inicial, já houve uma contestação, já foram roladas testemunhas, e marca-se uma audiência para ouvir aquelas pessoas. Então, essa técnica processual, né, essa instrumentalidade do processo, faz com que a gente continue dentro de um processo legal, mas ao receber um relatório interdisciplinar, nós estamos alimentando a instrução processual com novos conceitos e com novas definições. A primeira delas, essa que o Estatuto traz agora. Quando diz que para o encaminhamento de crianças para adoção, a gente tem que ver respeitado no artigo 50 do Estatuto, 13, inciso 1, 2 e 3. No 3, inciso 3, diz que a gente tem que respeitar as relações de afinidade e afetividade. São dois termos, né, que trazem definições e conceitos, no plural, que podem ser o que a afinidade traz. Traz um conceito jurídico, que seria a afinidade do parentesco, que vai até pelo Código Civil 4º grau, né, porque só é parente da gente até o primo. Passou do primo segundo, primo terceiro, isso não existe. Para a lei não é parente, mas não. Vai até o primo. 4º grau. Acabou o parentesco civil. Se a definição e o conceito jurídico é essa afinidade significa isso. Mas a lei não está falando dessa afinidade. A lei está falando da aproximação que a pessoa tem. Pode ser no 4º grau, no 5º grau. Quanto mais afinidade houver da criança com aquela pessoa, mais existe possibilidade de aquela pessoa fazer a adoção. E diz afinidade e afetividade. Aí o conceito de afetividade é um conceito que não é do universo jurídico. Não existe em nenhum código nosso a palavra amor, a palavra compaixão. Gente, isso é a essência da natureza humana. Aí eu lembro do poeta Carlos Drummond de Andrade, que no poema dele, Nosso Tempo, ele diz: as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. É um trechinho, o poema é imenso. Mas essa é a essência do trabalho da interdisciplinariedade. É sair do foco apenas jurídico e tomar o acréscimo dessas outras ciências. A palavra afetividade é um termo técnico da psicologia e é um termo do senso comum. Mas não é um termo do direito. Afeto. Isso não é um termo do direito. Embora nós tenhamos diversos conceitos dentro dessa palavra, mas na lei, quando fala para a adoção, está se referindo aos vínculos. E aí nós traduzimos para os vínculos, que vocês já viram aqui. E vínculos deixa uma margem de subjetividade. Não existe uma norma, um padrão para você estabelecer se tem vínculo ou se não tem vínculo. Né? É uma subjetividade, é caso a caso. E aí entra um trabalho do Poder Judiciário e do direito no que diz respeito à aplicação da lei ao caso concreto. Porque é assim que a gente estuda no direito, né? Como fazer a aplicação da lei ao caso concreto. O caso concreto chega àquela história específica, com aquela subjetividade relacionada à afinidade, relacionada às afetividades. O caso chega, é o fato, tecnicamente nós vamos fazer a subsunção do fato à norma. É assim que a gente estuda na Faculdade de Direito. Fazer a subsunção do fato à norma, ou seja, vamos submeter o fato à norma, aplicando a norma e a lei ao fato para gerar uma interpretação e o juiz tomar uma decisão equilibrada entre o fato e a norma. Um autor que fala muito sobre isso é Técio Ferraz. Tem diversos livros dele, quem gostar pode procurar. Técio Ferraz é muito bom. E aí nós estamos entre o direito, a psicologia e o serviço social, são essas três áreas que hoje nós estamos aqui com os três profissionais, e o nosso objetivo é dizer como fazer essa mudança de paradigma. O programa em si mesmo, ele já é um desafio. A existência do programa para nós é um desafio. É uma porta aberta para que as pessoas nos procurem. Então nós somos desafiados e vivemos até um pouco no susto. O que é que vem aí hoje? O que é que vai ocorrer? Outro dia eu cheguei para a equipe e disse: olha, a gente precisa fazer um treinamento na equipe de como fazer parto. Todo mundo olhou para mim assustado. Mas é porque teve uma mulher que chegou e na hora do atendimento ela começou a sentir as dores do parto. E se deitou nas cadeiras no corredor, elas ficaram desesperadas, porque ia dar a luz ali, ligaram para uma ambulância, o SAMU 190, para vir atender. Diga se a gente não precisa saber fazer parto.
Eu sinto necessidade, porque na hora da bagunça, chama o juiz. Que eu tenho certeza que vamos chamar. Na hora que o bicho pegar, entendeu? Chama o juiz, porque a mulher, o menino está nascendo. Não foi ele que inventou esse programa. Então, ontem eu cheguei para Ana Clara, vamos fazer o corpo de bombeiro, sei lá, alguma técnica, a gente tem que saber cortar o cordão umbilical, como é que faz, alguma coisa, porque esse menino vai sair. E já teve um caso assim, e nós estamos correndo esse risco, né, Ana Cláudia? E a gente vive no susto, o que é que vai acontecer? Então, realmente, essas mães chegam e trazem o fato concreto para a gente fazer uma interpretação a partir de um parágrafo, enfim, tudo que a gente já viu agora. E a gente não pode fazer isso só numa perspectiva do direito. A mudança do paradigma é uma mudança de sair do direito para um acolhimento do direito, né? E o direito acolher outras ciências. É uma espécie de ciência legal. Um acolher o outro. Nós sabemos que o direito, a gente aprende, por exemplo, que o que não está dentro dos autos não está no mundo jurídico, e a gente aprende também no direito de que encerra-se a prestação jurisdicional com a sentença. Isso, inclusive, está escrito no Código de Processo Civil. Então, o juiz, quando dá uma sentença, o juiz entende que transito em julgado, arquivou, é um número ali para o relatório dele do CNJ. Claro que essa é uma perspectiva formal, né? É o aspecto reducionista da formalidade do devido processo legal. Mas vai muito mais além, se a gente faz aquela pergunta que eu coloquei no início, a pergunta de para que serve o direito? Não apenas como se estrutura o direito. Então, para que serve o direito? Ele vai além da sentença. Então, o juiz se implica no que ele decide? Tradicionalmente, não. A gente encerra a sentença, trânsito em julgado é como se fosse um corte psicanalítico, né? Forte, dizer, ali encerra a minha relação de paternidade com aquele processo. Eu não sou mais responsável pelo processo. Se houve recurso, sobe para o tribunal, é o problema do tribunal, e a execução do que eu decidi é uma execução. Não pertence, não te pertence mais. Isso não te pertence mais, como disse Carla Fabiana, né? Carla Fabiola, aquela humorista que é lá do Recife. Então isso não te pertence mais. O processo vai embora. E nós ficamos, na infância e juventude, com outra realidade. Na destituição do poder familiar, por exemplo, nós prolatamos uma sentença de destituição do poder familiar ao trânsito em julgado, que a promotoria é cientificada, é intimada, a defensoria, não há recurso ao trânsito em julgado. E aí? A criança continua no abrigo, a criança está no Cadastro Nacional de Adoção. A lei diz, pelo artigo 19, que de 6 em 6 meses nós temos que fazer uma reavaliação, né? A famosa reavaliação semestral da situação pessoal, social e familiar daquela criança, para dizer, continua acolhida ou encaminha para uma família substituta. O que seja da adoção, ou até mesmo a biológica, que continua tendo a prioridade. Então, foi dada a sentença e a gente continua trabalhando com o processo. Esses são os processos que dão mais trabalho a gente. Porque o processo legal em si mesmo, que é receber a petição inicial, fazer a leitura, dar um despacho com a emenda da inicial, se faltar um documento ou outro, mandar fazer a citação, designe-se a audiência, remessa ao núcleo para fazer o relatório, chega na audiência, ouve as partes, alegações finais e decide. Esse processo, né, digamos assim, esse reducionismo processual, ele não dá trabalho, porque ele é a essência, ele é o modo de trabalhar normal da gente. O que dá trabalho é o encontro com a outra ciência. Porque a gente não tem treinamento para isso. A gente não tem capacitação para isso. Então, isso é o que dá trabalho. Na faculdade, quem estuda direito nunca vai fazer uma disciplina na faculdade de psicologia, de serviço social ou de psicologia. Não tem isso no programa. Quem estuda psicologia não sai do centro de psicologia, não vai na sala de serviço social, não tem um agrado e não é conjunta. E assim também, quem faz serviço social, cada macaco no seu galho. Só que quando você faz concurso e entra no tribunal, você vai trabalhar na mesma sala com o assistente social, o psicólogo, o processo é o mesmo, o atendimento é o mesmo, e vamos ter que fazer um relatório interdisciplinar, porque o Estatuto fala da equipe interprofissional. E vai piorar, a gente tem que fazer isso para o juiz, não é para a gente, para a nossa análise. Isso é para o universo jurídico. E aí é no judiciário
Eu não vejo isso em nenhum outro setor, em nenhuma outra instituição. É no judiciário que a aplicação, né, da lei, a interpretação e a aplicação da lei ao caso concreto, pela interdisciplinariedade, vai exigir esse espaço, o espaço verdadeiramente interdisciplinar para a mudança de paradigma. Então a gente tem que agradecer hoje a legislação da infância e da juventude. É no Estatuto da Criança e do Adolescente que de fato estão as exigências da gente fazer a mudança de paradigma, de um novo direito, de um novo olhar. Isso não está no Código Penal, isso não está... Pode até estar em algumas situações, justiça terapêutica, alguma coisa na transação penal, no juizado criminal, existe, mas essa exigência clara, essa descrição no texto da lei, da equipe interprofissional, do estudo interdisciplinar, essa mudança de paradigma, ela está no Estatuto. Então, é de 1990 para cá. Então, são apenas 24 anos. Vai fazer agora em julho, né? Somente 24 anos. É muito pouco tempo, gente, para a gente fazer essa operação e fazer essa migração de um novo direito. Embora a gente já tenha o apoio, o tribunal tenha apoiado sempre, as corregedorias, o CNJ, existe essa célula de repensar a mudança de paradigma do judiciário, de uma justiça multiportas, de uma justiça voltada para uma nova perspectiva, que não seja aquela tradicional que eu falei, que no curso de Direito a gente aprende isso, né, de que encerra-se o processo com a sentença, o que não está dentro dos autos não existe no mundo jurídico. Então começa a haver uma nova realidade e uma nova exigência do profissional de direito e do profissional de psicologia e serviço social, que vai ter que imaginar como ele vai profissionalmente, onde é que ele vai trabalhar e como é que ele vai, de fato, produzir. É o que a gente aprende que não se usa mais hoje. Pelo menos na minha época era comum dizer ciências sociais aplicadas. Eu não vejo mais essa palavra aplicada. Lá na Universidade Federal de Pernambuco, o centro ainda é Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Está lá o nome na parede. E no curso, durante o curso. Então, essa aplicação da lei, ela não é uma obrigação só de quem fez direito. A aplicação da lei é uma obrigação de toda a sociedade. Tanto que a própria lei diz, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Por quê? Ninguém pode alegar o desconhecimento e significa que ninguém pode alegar o cumprimento da lei em razão do desconhecimento. Ou seja, eu não posso descumprir porque eu não conheço. Isso é proibido por lei. Então, é dizer que você tem que conhecer a lei para você saber interpretar e aplicar. E não só é quem é advogado, quem é promotor, quem é juiz. Somos todos nós. Então, essa mudança de paradigma não é só dentro da lógica do Poder Judiciário, não é só dentro da lógica dos profissionais de Direito, Psicologia e Serviço Social. Ela é dentro de uma lógica maior, que é do próprio corpo da sociedade. Como a sociedade se comporta a partir dessa realidade de mudança de paradigma. E a gente já viu que as mães estão procurando a gente, que já tem pais procurando a gente. Então, eles já estão entendendo, não precisam ser especialistas em leis e saber falar o que a gente fala, mas eles já estão entendendo que houve essa mudança. Então, são 5 anos e isso já está dentro dos nossos resultados, que a gente vai falar mais tarde. Então, é um resultado mesmo. E vem a partir disso, dessa coisa de alimentar, desse discurso, dessa vigilância, inclusive com a linguagem, a forma como a gente fala, a forma como a gente olha, a forma como a gente interpreta, como a gente aplica, o respeito com as ciências. Eu costumo dizer que nós do direito temos um defeito muito grave, que é a nossa formação positivista, dogmática. Para a gente migrar e fazer essa mudança é complicado, né? Porque o aluno de direito, quando ele entra na faculdade, acho que já no 2º, 3º período, ele já está de roupa social. O pai e a mãe está doido que ele põe uma gravata. O pai e a mãe está doido que a menina põe um taié, um escarpão. Está doido para dar uma pasta. Tem pai e mãe que, se brincar, já está comprando o escritório, já está pagando ali a prestação para quando se formar já ter o escritório de advocacia. Então, é uma incubação de um modelo de autoridade que é um modelo extremamente alienante, como eu disse no início da fala. O aluno de direito era um aluno arrogante, porque os professores fazem o aluno ser arrogante. Eu ouvi de professores que diziam, vocês são a nata, vocês estão aqui dentro porque direito é quem exerce o poder no país. Vocês daqui irão ser diplomatas, governadores, deputados, juízes, daqui vai sair a nata da sociedade. E vai fazendo essa lavagem cerebral no profissional. E quando termina no final do curso, você já está de paletó e gravata mesmo,
Eu não consigo tirar essa roupa. Eu entrei ali com vontade de tirar o paletó e ficar à vontade, né? Porque a Ana Cláudia subiu, fez a graça dela aí. Eu não consigo fazer graça. A gente não consegue, a gente está preso no modelo dogmático, positivista, autoritário, de linguagem. E olha que aqui eu estou muito à vontade com vocês. Eu nunca me senti tão à vontade. O meu discurso aqui, como eu disse, está bem editado. Mas no dia a dia, numa sala de audiência, exigir do juiz essa mudança de paradigma é complicado. Para nós, juízes, é muito difícil. Vai exigir realmente uma sensibilização, uma nova perspectiva, estudo, reflexões, para que a gente leve para o dia a dia. Nós estamos, por exemplo, inaugurando uma sala de audiências, que já está, tem o quê? 2 meses já, né? Que é uma mesa redonda. A cor, vocês perceberam que tudo é bege no judiciário? Existe cor mais sem graça, bege. Né? Os homens até brincam que mulher de calcinha bege é péssima, né? Bege é a cor de não tem tesão, é uma cor insossa, né? O pessoal brinca muito com isso. Bege é horrível, né? Pois é, o judiciário é bege. Todo sala é tudo bege, bege, bege. Gente, pelo amor de Deus, não tem desejo, não tem prazer, não tem alegria. É uma relação realmente estéril, é uma relação de autoridade, é uma relação fria, positivista, dogmática. Isso é o que reflete. Freud diz que ninguém pode guardar um segredo para sempre. O ser humano, o imortal, não pode guardar um segredo. Se a boca não falar, a ponta dos dedos falarão. Então, está falando na gravata, na cor bege, nesse modelo que a gente tem aqui, sobe, né? Então, é uma distância. Então, é uma relação vertical. Então, direito, psicologia e serviço social, você veja que eu não coloquei assim, direito, psicologia e serviço social. Eu pus numa relação vertical. Porque é uma relação de cima para baixo. Eu ganho mais do que a Ana Cláudia. O meu salário é muito maior que o dela. Está vendo? Por que isso? Isso é relação de poder. Isso é relação de poder dentro da instituição. Aí eu falo, muito bonito, mudança de paradigma, interdisciplinariedade, visão emancipatória e o salário. Né? Então, isso tem tudo a ver na relação de poder, na administração. Então, o que é que isso tem a ver com a conversa de hoje? Tem sim. Tem tudo a ver porque nós somos os profissionais que vamos levar adiante essa visão emancipatória. É preciso ter muita consciência para, como eu falei no começo, é ideologia, é ideológico. Eu tenho que levar isso adiante no que eu faço, no que eu digo, na minha atuação na associação de classe. É uma postura política. E a postura de gênero é uma postura política, é uma relação de forças. Foi ótimo, doutor, falar sobre isso, né, do salário, porque isso remete também os profissionais que estão fora do judiciário, quando a gente chegar nas maternidades, eles acham que nós somos a nata, que nós ganhamos os melhores salários, né, e que a gente trabalha numa condição maravilhosa, um ambiente, né, com tudo perfeito, tudo que a gente quiser a gente vai ter, né, e a gente, para dizer para eles que não é bem assim. Então, a gente evita aí, com o carro, manda tirar o símbolo do tribunal, né, Ana? Porque quando a gente chega na maternidade com o símbolo do tribunal, na hora, abrem a porta, o pessoal do Tribunal de Justiça está aí. Quando a gente vai sem o símbolo, a gente tem que se apresentar. Não, porque eu sou psicóloga, aí passa pela portaria. Tem todo um protocolo que a gente acha bom. Porque senão pensa logo que nós somos oficiais de justiça e que estamos ali para prender alguém. Mas existe também essa fantasia de que nós vivemos num patamar melhor de quem está na ponta, de quem está lá na saúde, na assistência social, porque trabalha em condições. Vocês estão muito bem. O sonho da gente é chegar onde vocês estão, né? Isso mesmo. Isso tudo interfere no dia a dia. Já tem gente levantando a mão lá. Pode falar. Só um minutinho. Esse microfone pode chegar lá. Não é hora do debate não, né? Mas eu vou desobedecer a vocês. Deixa eu levar aqui o microfone. Eu sei que não é hora do debate, mas transgredir faz bem à saúde, é ótimo, né? Bom dia. Porque eu adorei essa habilitação, que a própria mãe seja autora da habilitação da criança para adoção. Mas o meu receio, eu estou tentando visualizar isso juridicamente. Isso seria um processo que a defensoria entra, tem audiência, o Ministério Público fala e a gente sentencia?
e aí transita em julgado e nossa criança já está habilitada, porque a gente tem recebido de maternidade também muitas crianças. E eu confesso que, apesar da mãe, a audiência, declarar perante, né, a mim, o Ministério Público, o Ministério Público propõe ação de destituição em audiência. Eu falo, vá para casa, pensa mais um pouquinho, volta daqui a 10 dias e faça audiência de destituição, que acaba sendo punitivo. Então, a habilitação, quer dizer, onde ela é protagonista daquele direito dela, preservando o direito, né, à convivência familiar e comunitária daquela criança, achei uma ideia fantástica. Então, sentencia essa habilitação e aí não tem aquela questão de que entregou, porque o 166 fala que se ele tem que entregar mediante uma audiência, mas que a mãe pode se arrepender até a adoção final. E isso é um tempo que o risco que a criança não pode correr. Então, eu achei essa ideia assim, fantástica. Então, eu queria entender isso. O senhor sentencia o processo de habilitação, tem esse trâmite via defensoria? Essa é a minha dúvida. Eu sou juíza da primeira vara da Infância e Juventude de Cariacica. Fabrícia. Fabrícia, obrigado, Fabrícia. A pergunta foi excelente, né? Já trouxe aí um compromisso muito grande. De fato, a ação de habilitação, como eu disse no início, é uma jurisdição voluntária, não há... E a mulher, né, ela vai exercer a sua autonomia como autora da ação. Para que fique bem claro que não é o Ministério Público que está tomando a criança, não é o Judiciário que está tomando, como eu disse, ela sequer é conduzida no automóvel da maternidade, ela tem que vir andando com as próprias pernas. É um exercício de um direito dela, é a vontade dela manifesta. Então ela tem que comparecer ao Judiciário, é atendida, porque a lei diz que tem que encaminhar, exige um atendimento. E ela é orientada, e nós temos uma classe, que é a natureza da ação pelo CNJ, que é a habilitação para adoção. Ponto. É a classe que está lá. Nós discutimos muito exatamente o que você pôs aí agora. Qual é a natureza da ação? Qual é a ação que essa mulher vai entrar? De destituição do poder familiar contra ela mesma? Não é. Não faz sentido. Juridicamente não faz sentido. Não tem nem objeto. De extinção do poder familiar, ela pede que se extinga o poder familiar, mas isso é uma obrigação da justiça. A extinção pode ser uma consequência. Né? Não existe ação de extinção do poder familiar. Existe a extinção do poder familiar em consequência pelo artigo 1635 do Código Civil. Quem tiver com o código aí, dê uma lidinha que está lá as causas. Mas o artigo diz que é para se encaminhar ao judiciário, e essa criança é uma entrega, obviamente, é para adoção e é para o Cadastro Nacional de Adoção. Como ela é autora da ação, é a nossa compreensão, porque é o lógico, né? Nós puxamos esse modelo que está lá no nosso Juduim, que é o sistema nosso interno do Estado de Pernambuco, que é o modelo orientado pelo CNJ, que é a habilitação para adoção. A habilitação para adoção, até então, só era usada para famílias que pretendem se habilitar para adoção. Mas o tipo lá não diz que é para isso. Diz só habilitação para adoção. Habilita o quê? Ou habilita crianças, ou habilita famílias, que é o cadastro. A habilitação é de crianças no cadastro e a habilitação de famílias no cadastro. Tanto que a relação atual é 51 mil famílias habilitadas no Brasil e 5.100 e poucas crianças e adolescentes habilitados. Então, a habilitação é para os dois. Como é que uma criança entra no cadastro? Por uma habilitação. Então, nós entendemos, junto ao Ministério Público e à Defensoria, que a ação competente era uma habilitação para adoção. E ela é autora. Não é o Ministério Público. É uma petição inicial, nós vamos mostrar, nós temos o nosso modelo, é uma petição inicial assinada pela mãe, excelentíssimo doutor juiz, solicito a ação de habilitação, né, leva o nome, e solicito a inscrição da criança que eu vou dar à luz, quando der à luz, quando nascer, para entregar para adoção, vim manifestar o meu desejo, é o termozinho simples. Ela assina, data e assina, abaixo dela assina o curador, porque ela pode exercer diretamente a sua capacidade postulatória pelo 166. O artigo 166 do Estatuto diz que é a entrega voluntária. Então, a lei diz isso. E o artigo 153, olha o modelo lá. Ela está colocando lá. Obrigado, Ana Cláudia. E o artigo 153 do Estatuto diz que quando não houver a previsão do procedimento, o juiz pode inovar, pode criar. E a gente usou o 153 para criar. Desde que o Ministério Público participe e se obedeça
o contraditório, que são os prazos legais. Então a gente faz, olha ali, requerimento de habilitação de criança para adoção. Aí brasileira, solteira, desempregada, etc, tal. Eu estou enxergando aqui, até eu estou admirado. Residente, tendo como ponto de referência, né, telefone, devidamente assistida pelo curador do núcleo, que é o atendimento, que fez o atendimento do núcleo, do NUSE, da Segunda Vara da Infância e da Juventude, por mim, aceito como curador, né, e neste ato nomeado, aí é o juiz que nomeia esse curador, pela vulnerabilidade que ela se apresenta. O artigo 9º do Código de Processo Civil, como? É um curador. Veja bom, não é um defensor. Poderá ser o defensor no papel de curador, que eu acho ideal, que a defensoria participe. Como lá a gente tinha muita dificuldade, porque não tem defensor, nós passamos a trabalhar com pessoas que trabalham no judiciário, que têm formação em direito e que ficam como curador. Porque o artigo 9º do Código Civil, aliás, eu disse Código de Processo Civil, diz que você nomeia curador para aquela situação específica de pessoa citada por edital e decretada revelia, ou a pessoa estiver presa. Mas nós temos a opção de fazer a interpretação de que essa mãe está numa situação de vulnerabilidade. Claro que a lei não prevê isso, mas também não proíbe. Né? Então não está proibido, está permitido, é uma das máximas do direito. E a gente nomeia o curador, é uma proteção a mais. Então ela vem por curador, neste ato nomeado pelo juiz, venho requerer ao IMM juiz a habilitação da minha criança nascida no dia tal, para fins de colocação no Cadastro Nacional de Adoção, de acordo com o parágrafo único do artigo 13, com o artigo 153, que é esse que eu falei, e com o artigo 129 da lei, que é o do Estatuto, alterada através da lei 12.010. Sobe um pouquinho, por favor. Aí assina embaixo. Vamos subir aí para ver quem assina. Olha, a assinatura da requerente, o curador, e eu dou um visto que recebi. Né? Aí, com esse modelinho que a gente criou, pode ser criado de outra forma, de outro modelo, mas a gente tem a autorização legal do artigo 153. E aí esse processo ele já vem instruído com o relatório que a equipe fez, o relatório da maternidade, onde ouviu, e se for o caso da criança ainda vai nascer, ainda tem a segunda audiência. Então tem o termo de audiência da primeira audiência, que a lei manda fazer duas. Então o termo da primeira audiência e depois tem o termo da segunda audiência. Então são duas audiências. E aí, na segunda audiência, nós já estamos com todo o processo instruído. Né? Se no meio do caminho teve o pai para ser ouvido, teve a mãe, teve a avó, a gente vai ouvir, se apareceu a partir do relatório. Né? Se não, o processo segue adiante. No final, né, quando ela já deu à luz, já está na acolhida, ela já está bem, a gente, né, escuta a segunda vez, porque a gente tem que levar em consideração que a lei diz para ouvir duas vezes em função do estado puerperal. Então, o puerpério que toda mulher passa, mas tem o estado puerperal, onde nele pode existir alterações, né, da saúde mental, entre elas a psicose puerperal. Então, ela não está no seu exercício de autonomia para manifestar qualquer vontade. E aí, o fato de ter sido ouvida antes e ter confirmado, supõe uma maior segurança para a justiça considerar essa vontade. E aí a gente... ela sai da audiência ciente de que em 10 dias, porque a lei não fala nada disso, nós não temos essa ação na lei, nós não temos esse procedimento, então tem que criar. Aí a gente diz, a senhora está ciente que em 10 dias haverá o trânsito em julgado dessa decisão, porque o Estatuto trabalha com 10 dias, não trabalha com 15, que é o prazo que a gente trabalha. E a gente aplica a do Estatuto, o 129, que eu disse ali, e é aplicado, ela sai ciente, em 10 dias, transita em julgado essa sentença, né, a promotora está ciente, transito julgado, e é determinada a inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. O juiz, na sentença, diz, defiro o pedido, né, integralmente o pedido da autora, com a ciência do Ministério Público, com a instrução que foi realizada, para fins, que é o que a mãe pediu, para fins de colocar no Estatuto, colocar no Cadastro Nacional de Adoção. Vírgula, em consequência, julgo extinto o poder familiar. Então, essa extinção que eu dou na sentença,
do poder familiar é uma consequência do pedido dela. Claro que lá no 1635 do Código Civil não está entre as causas de extinção do poder familiar, não está a entrega voluntária, porque a lei foi de 2009 e o Código Civil foi muito antes. Então, ninguém pensou isso na época. Mas se eu faço uma interpretação emancipatória, a partir desses artigos todos, da Constituição e do direito, eu posso, na sentença, que é o momento processual que o juiz interpreta e aplica a lei e produz, prolata uma sentença, ele pode dizer ali o entendimento e a convicção dele, para atingir aquele direito. Então, teoricamente é isso, na prática, esse é o formulário que a gente faz e se dá a sentença. Só que para a gente chegar a isso, a gente chegou a isso agora. Porque até há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, a promotoria fazia, sabe como? Não tem previsão no 1635, nem tem previsão do 1638, que é a extinção. Eu vou entrar também com ação de destituição do poder familiar. Mas promotora, não precisa, para a gente, aqui eu formo a minha convicção só com essa ação. Mas tem que ter, eu vou entrar. E às vezes entrava. E a gente tem muitos processos que tem os dois. Um apenso, eu acho desnecessário. Mas ela entrava, eu recepcionava, não extinguia. Como a gente estava construindo, era o tempo da promotoria também formar sua convicção e sua segurança. Hoje ela já entende que basta esse processo. Mas é uma interpretação que tem que ser feita, porque não há previsão legal para isso, para poder gerar esse resultado. Ok, Fabrício? Vamos lá, voltar ali a lâmina. Eita, tem outra pergunta aqui. Obrigado. O senhor permite? Doutor, então o tribunal do seu estado está construindo esse procedimento, né? A previsão constitucional está certinha, que o estado ele pode tratar pela Constituição, ele tem legitimidade para criar procedimentos, né? No caso, é uma forma de fazer, mas eu estou com 3 dúvidas. É rápido. A questão dos alimentos gravídicos. Essa gestante ela poderia pleitear para ter as condições de fazer uma gestação saudável, digna, humanamente. A questão da citação editalícia do pai em local incerto e não sabido. E a questão da investigação de paternidade compulsória, feita no ato do registro. Essas 3 coisas, como é que o seu estado está tratando? Vocês fizeram esse procedimento? Eu sou analista, mas eu sou formada em Direito, e assim como o senhor também, graças a Deus, depois que eu me formei, eu fiz serviço social, me formo em dezembro, e sou psicopedagoga e coordeno uma faculdade. Então, assim, eu estudei e eu consigo ver as pessoas. Lívia, obrigado, Lívia. Viu como ela disse, orgulhosa? Eu sou vacinada. Olha, antes de responder a pergunta de Lívia, nós temos ali um modelinho do requerimento de desistência. Então, se dentro do prazo a mãe vem pedir a desistência, ela vai preencher aquele modelo ali e vai pedir a desistência. Ou seja, eu não quero mais que essa ação siga adiante, porque eu quero a criança de volta. Então, ela é a autora, ela pede a desistência. E ainda lembrando o que a Fabrícia falou, o prazo, porque a lei diz que o prazo do arrependimento diz que é até o trânsito em julgado da ação de adoção. Gente, eu não respeito essa lei. Eu não cumpro. Como é que eu vou colocar essa criança no cadastro, entregar para uma família do cadastro, que está no processo de adoção, fazendo estágio de convivência, fazendo estudo psicossocial, talvez uma audiência, às vezes a gente nem faz, do cadastro a gente nem faz audiência, e eu dou uma sentença concedendo essa criança, e como não transitou em julgado, a mãe aparece e diz, não, mas eu desisti, eu quero de volta. Olhe como é complicado isso. Eu acho que está tendo um certo desarranjo de uma lei com a outra, de ainda não, sabe? Então cabe a gente fazer essa arrumação, né? Dizer, olha, o prazo é esse, eu não cumpro rigorosamente como a lei diz, que é até o trânsito em julgado da ação de adoção. Porque o próprio cadastro nacional de adoção diz que se eu coloquei a criança, está disponível para adoção, então ela está disponível para adoção. Ela não tem mais vínculo com esse pai e com essa mãe. Não tem mais vínculo, é incompatível o cadastro nacional de adoção com essa lei que diz que é até o trânsito em julgado da ação de adoção. Então a mãe ela é informada, cientificada, ela sabe do prazo que poderá se arrepender.
quando o senhor sentencia essa entrega, sentencia também a extinção do poder familiar, e a genitora ela sabe que ela tem 10 dias para o trânsito em julgado, e só após esse prazo é que essa criança é cadastrada. Então, essa lei ela é respeitada porque a extinção do poder ela foi efetuada na sua sentença, né? Agora sim. Exatamente, é isso, Daiane. Essa é uma segurança, né, jurídica, é um devido processo legal que a gente tem que ter. Mas nenhuma lei diz isso. Sim, não diz, mas pelo 153 a gente faz, e a promotoria está presente, fiscaliza, tem a participação da autora, tem o curador, e é uma jurisdição voluntária, gente, porque é uma extinção em consequência de. Acho que nós precisamos de uma reforma do Código Civil, lá no Código Civil do 1635, para acrescentar mais uma letra e dizer: nos casos de entrega de adoção, nos termos do artigo 13, parágrafo 1 da Lei 12.010. Precisamos ter isso lá, que ainda está em tempo de fazer. Enquanto não fazem, nós fazemos caso a caso. É o que eu disse, nem todo direito para existir precisa estar escrito. Em nenhum lugar diz que uma família homossexual é uma família. Pelo contrário, o Código Civil diz ao contrário. Mas o Supremo chegou lá e disse, né, em maio de 2000, disse, não, uma família homossexual é uma família. Então, o Poder Judiciário pode decidir contrário à lei. Parece estranho a gente dizer isso, né? Mas quem é da área jurídica sabe. O juiz pode julgar contrário à lei. Por quê? Ele precisa atingir o direito e fazer o direito ser protegido. Se a lei, digamos assim, está atrapalhando, o juiz vai ter que dar esse salto. E nesses casos aqui, a gente faz esse salto, né, essa visão, a partir, enfim, dos relatórios e todo o material. Sim, voltando aqui à pergunta. É o seguinte, são 3 questões que você traz, que são importantíssimas. Está até numa das lâminas que eu vou falar mais tarde, que é a questão do conflito ético. Você tem um direito da mulher e você tem um direito da criança. Em que momento esses 2 direitos poderão se chocar e haver um conflito ético? A criança tem direito à informação da sua família biológica, de quem é o pai, de quem é a família. E a mulher tem o direito de não exercer a maternagem, de entregar a criança. Mas como essa entrega vai se dar? Eu entrego lá como se fosse a roda, não dou meu nome, não dou documento, e não informo nada e vou embora, e tchau, e vou ver minha vida? Não. Ela tem que ser responsável pela entrega. É uma entrega responsável. Essa palavra responsável a gente não usa, porque a palavra responsável vai implicar logo numa sanção, numa culpabilização. A gente usa só entrega voluntária, mas é a entrega voluntária responsável. Ela informa os dados da criança, o nome do pai. Quando é o caso de a gente ter que fazer uma citação pessoal, que é dentro do processo, então a gente faz a citação. O pai é chamado. Quando ele já foi chamado lá na equipe, já foi ouvido, a gente já tem isso tudo organizado. O pai já vem, inclusive, para participar da ação, podendo, inclusive, ser autor da ação. Ele sai da posição de uma pessoa que é citada para a posição de autor da ação, que é o caso que a gente já está começando a ver agora. Os homens estão vindo com as mulheres, estão dizendo, eu sou o pai, e a gente quer entregar, não é a mulher. Então, é ele e ela, que são autores da ação, querem entregar o filho. Então, isso é possível. Quando a gente não sabe o endereço do pai, ou ela não sabe o nome, a citação por edital só vai sair quando, de fato, a gente tiver o nome completo. Como é o nome dele? O nome dele é Bill. Como é o nome dele? Bebeto. Mas é o quê? É Roberto, é Alberto? Não sei. Só conheci ele assim. E o segundo nome? Não sei. Ele trabalhava em quê? Não sei. Teve um caso lá que a gente perguntou e conheceu ontem, conheci no carnaval. Mas como o nome dele? Não sei o nome dele. Como é que ele era? Ele era assim alto, não sei o quê, bonito, moreno alto, sensual. Aí eu conheci num bloco. Qual é o nome do bloco? Segura o Talo. Lá em Casa Forte, que tem um bloco com esse nome lá em Olinda. Gente, eu estou fazendo graça para a gente relaxar, mas é verdade. Foi isso mesmo que a moça está lá nos autos. Aí eu não tenho como citar. Eu não tenho como fazer a citação por edital. Antes a gente tinha pensado em citar por edital, mesmo com apelido, mesmo... Nós chegamos até a citar assim, citação do suposto genitor da criança tal, sem dizer quem era. A gente chegou a fazer a citação, por exagero, porque era no começo, e a gente estava experimentando o 153 com medo. Então a gente fazia uma citação do suposto genitor da criança A.F.G. As iniciais da criança. Gente, não faz sentido isso. No Diário Oficial, aqui, eu sou o pai. Eu estava lendo o Diário Oficial, é o pai da criança A.G. Aí eu compareci.
Não fazia sentido, mas a gente fez isso. A gente chegou a fazer isso por a questão da segurança jurídica. A gente percebeu que era uma grande idiotice. E a gente, não, pelo amor de Deus, não vamos fazer mais isso. Isso foi apurando, desde os processos de destituição do poder familiar até chegar nessas ações. Então, a gente retirou. Quando há a questão da investigação da paternidade, que já houve o caso, né? Mas primeiro tem aquela que é feita não oficiosa, que o pai comparece, tem a dúvida e a gente faz, que é a investigação. Que não é investigação, é apenas o exame. E a oficiosa é na hora do registro. Nós sabemos que essa lei do registro público é uma lei antiga e que não é cumprida até hoje. Independente do programa Mãe Legal, todas as mulheres que comparecerem em cartório para registrar o filho e estiverem sozinhas, o cartório tem que fazer o procedimento. E muitos cartórios não fazem. O procedimento obrigatório, eu lembro que eu era juiz de Jaboatão em 96, e eu me juntei com o Ministério Público para treinar os cartórios para isso. Então, chega no cartório e diz o nome do suposto pai, que antes nem tinha na ADNV, agora tem. Houve uma mudança recente, a ADNV tem suposto pai. A mãe já diz ali o nome do pai na ADNV, que antes não tinha, só aparecia a mãe. Já para ajudar esse trabalho do cartório. Então, o cartório... o cartório não faz o registro, viu, gente? De imediato. A lei manda isso. Pega a informação, quem é ele, é o fulano de tal, mora onde? O cartório manda chamar. Sai uma intimação do cartório. Não tem promotor, não tem juiz, não foi para o judiciário, está no cartório. O cartório manda chamar, a pessoa vem e diz, você é o pai ou não é o pai? Sou, então registra. Não, eu não sou, não. Então, o caso tem que ir para o Ministério Público. Aí manda para o Ministério Público. O Ministério Público manda chamar o pai outra vez. Aí faz a mesma pergunta. Olha, aqui é o Ministério Público, o senhor é o pai ou não é? Eu não disse lá, mas agora eu sou eu mesmo. Aí volta para o cartório e manda fazer o registro. Ou então diz, não sou de jeito nenhum. Aí a promotoria entra com a ação de investigação de paternidade. Esse é o modelo da oficiosa, como você chama, que é a oficial. Então aí vai uma ação de investigação de paternidade para fins de registrar a criança. Gente, eu nunca vi isso lá em Pernambuco. Nenhum cartório cumpre. Mas é assim que a lei manda. A mãe chega lá e registra só com o nome dela. E pronto. E depois é que ela vai na defensoria dizer, olha, o pai é fulano, eu quero colocar o nome dele. E aí se inicia uma outra investigação já posterior ao registro feito. E os alimentos gravídicos, nós informamos essa mãe, Ana Cláudia, as duas estão ali, podem comprovar. Nós informamos, 5 minutos, nós informamos nos direitos, e eu estou na primeira lâmina ainda. Nós informamos nos direitos da mãe que ela pode ter os alimentos gravídicos, que é a lei que está em vigência, e nós não tivemos nenhum caso ainda. Mas se a mãe desejar, né, a gente vai encaminhar a defensoria para entrar com os alimentos gravídicos. Ainda não aconteceu. Vamos correr a lâmina aqui, a segunda. Olha aí, os marcos legais nacionais. Eu vou correr que eu só tenho 5 minutos. Decreto 2.848/1940, que é o Código Penal. Eu vou pular rapidamente, é o aborto praticado por médico, o aborto é necessário, senão outro meio de salvar a vida gestante. E aqui a gente lembrar que tem uma resolução, 1989, do Conselho Federal de Medicina, que diz que a antecipação terapêutica por parto de anencéfalo. Hoje, quem regulamenta essa intervenção é essa resolução, porque tem uma explicaçãozinha médica, rapidamente, a mulher que tem um feto anencéfalo não produz uma certa enzima e uma certa toxina, o aumento do líquido amniótico pressiona o pulmão da mulher e pode dar insuficiência respiratória e ela morrer por parada cardíaca. Ou na hora do parto, por não produzir uma certa toxina, toxina ou enzima? Esqueci agora. Não é nossa área, né? Essa interdisciplinaridade não é tanto assim também, né? Não domina tudo. Então, não produz uma certa substância e a mulher não faz a dilatação do colo do útero a ponto de permitir um parto com segurança. Então, a mulher está em risco. Então, hoje a resolução permite que a gente dê, às vezes, sentença por isso. A Constituição da República Federal, né, que família e sociedade, vamos passar os marcos. A lei é o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece a lei de planejamento familiar, a lei Maria da Penha também entra, né, porque em muitos casos traz a situação da violência. Essa lei que garante, 2005, o item 6, garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto imediato. Tem uma portaria que instrui no âmbito do sistema de saúde a Rede Cegonha, e embaixo o nosso artigo 13. Não, rapidinho, em relação a esse acompanhamento durante o parto, o trabalho de parto e pós-parto.
muitas vezes ninguém da família sabe que essa pessoa está grávida. Ela, quando 7º, 8º mês, estava com a barriga enfaixada, alguma coisa assim, usando roupas soltas, aí ela vai para a casa de uma amiga, para depois ir para a maternidade da casa dessa amiga. E a gente sempre orienta que ela leve essa amiga junto para a maternidade, conversa com a equipe da maternidade, para que, se ela quiser ver a criança, se quiser botar no peito, se quiser ir para o berçário, se ela não quiser na sala de parto também, que isso seja respeitado. Se essa amiga puder entrar com ela na sala de parto, a gente tenta fazer essa sensibilização, dizendo que existe uma lei para isso. Porque a lei não diz que é o genitor, nem o familiar. É o genitor, alguém que essa mulher tenha confiança, né? E que possa entrar com ela no parto. É o acompanhante, né? Veja que, quando eu estou colocando as leis, eu estou dizendo que a mudança de paradigma já aconteceu. Já tem lei dizendo isso. A gente é que não sabe, a gente é que não está cumprindo, a gente é que não está interpretando e aplicando, mas tem todas essas leis. Vamos lá, tem mais. Mudança de paradigma. Quais são as normas técnicas que apontam uma mudança de paradigma? Olha aí, atenção humanizada ao abortamento, atenção às mulheres e adolescentes vítimas de violência, atenção ao plano familiar, atenção ao pré-natal, parto e puerpério. Olha os pactos e os planos. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna, Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia da HIV. O número é altíssimo hoje. A AIDS está chegando para o universo feminino, quando começou no universo masculino, no universo homossexual, e agora migrou para o universo feminino. Então tem toda uma normatização buscando exatamente essa proteção dos direitos sexuais e reprodutivos, uma vivência de uma prática sexual saudável, segura e reprodutiva. Então, para reproduzir e a criança chegar saudável, inclui aí como direitos humanos. Vamos adiante, que meus 5 minutos estão indo embora. Na década de 30 e na década de 40, os programas eram todos centrados no papel reprodutivo e na sua função de mãe. Não havia nenhum programa. Só na década de 80 que surgiu o PAISME, que eu tive o prazer de conhecer. Ela está dizendo que é PAISME, é pasmem. Programa de Assistência Integral à Saúde, eita, sai um L a mais ali, a saúde da mulher. Aí acontece uma ruptura, né, conceitual, com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para a eleição de prioridades. Aí vem ações educativas, preventivas, diagnóstico, tratamento, recuperação, englobando a ciência à mulher, clínica ginecológica, pré-natal, parto, puerpério, tudo, climatério, planejamento familiar, que é onde a gente entra, DST, câncer de colo de mama, além de outras necessidades. Eu lembro que todos os centros sociais urbanos do país, onde tinha o atendimento, muitas vezes tudo isso se resumia a entregar uma camisinha. Né, a entrega da camisinha, e era de graça. Foi quando começou o governo a entregar a camisinha de graça, na década de 80. Foi através desse programa. Vamos lá. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, o nosso trabalho é saúde feminina. A gente está trabalhando com saúde da mulher, saúde psicológica, psíquica, física. Para vocês terem uma ideia, algumas mulheres com o papelzinho que a gente dá, dizendo que ela é do programa Mãe Legal, e ela já foi atendida naquela maternidade. gente, é um plano de saúde. Porque ela chega naquela maternidade com aquele papelzinho, olha, eu sou do Mãe Legal, viu? Então ela é atendida rápido, não tem essa não tem vaga, não vou atender não. Porque ela é do Mãe Legal, é da Justiça, está acompanhado pelo juiz. É um plano de saúde para fazer o parto. Não é verdade, né, Cláudia? Tem se constituído na saúde da mulher. Então a gente não pode não fazer essa leitura, porque elas tinham exercício do direito, passam a ter uma garantia, uma segurança de que na hora do parto vão ter esse atendimento garantido. Então, a garantia desta atenção deve ser assegurada pelo SUS, compreende atendimento à mulher a partir da percepção ampliada, vamos lá que é muita coisa. As reflexões, a mortalidade materna, obstáculo na qualidade da atenção, aborto clandestino, era 15% dos óbitos maternos, curitários, segunda causa de internação obstétrica nos hospitais, danos físicos, morais e psíquicos às mulheres, feminização da AIDS, que eu já falei, violência de gênero. Então, o programa, agora eu faço como a Ana Cláudia, a gente é meio abusado, né? Dizer que o programa tem essa interseção toda. Não é. Mas o programa, ele passa perto de tudo isso, ele aborda, ele traz. Porque quando a mulher está presente e ela está grávida, ela está inserida em toda essa realidade, em toda essa atenção. E nós estamos também inseridos nesse movimento do planejamento familiar, da saúde da mulher. Então nós nos inserimos e nos colocamos como elemento, como serviço do judiciário que integra essa rede maior. E essa rede não é uma rede jurídica, ela não é uma rede judicial, ela é uma rede muito maior de saúde e de atenção. Vamos lá, mais um salto. Desconta de novo aqui. É uma coisa importante, a gente falar. Porque a gente não tutela essa mulher.
e não faz da vida dela assim, virar tudo justiça, né? Judicializa todas as ações da vida dela. A gente informa tudo isso para ela e faz com que ela, né, assim, passe a exercer a cidadania. Você é de que distrito de Recife? Ah, sou do distrito 3. Na maternidade tal, tem planejamento familiar, você vai procurar assistente social, vai procurar psicóloga. Ah, no PSF, a gente orienta o que é que tem na rede e dá para ela esses elementos, para ela fazer. Né? Aí no próximo atendimento, você foi para o pré-natal, porque a gente não vai mandar, doutor Hélio, faça aqui um ofício para a maternidade, cumpra-se. Né? Porque não vai, isso a gente vai destruir o que a gente fez, o laço. Então a gente orienta a mulher, faz com que ela se instrua e ela saiba, não, eu sou cidadã, eu vou lá cobrar o meu direito. E isso vem acontecendo e a gente tem recebido... Claro que ela chega com as costas quentes do programa É Legal, né? Olha, eu vim lá do judiciário, me disseram lá, isso, sabe que o pessoal abre mesmo as portas. Bem, volto só um pouquinho. Nós temos uma legislação internacional, que é muito antiga, eu já disse desde aquela Declaração de Direitos da Mulher, né? Que eu fui pesquisar lá na história. E aí são os princípios e as diretrizes gerais, né, de direito, tem força de lei, geram jurisprudência, constituem doutrinas jurídicas democráticas, são considerados direitos humanos, e pela emenda constitucional 45, elas integram o texto constitucional por Tratado de Direitos Humanos. Vamos adiante. Olha aí, Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, Nações Unidas, 65, Pacto Internacional sobre Direitos Civis, 66, Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Culturais, Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 79, Convenção Internacional contra a Tortura e os Tratamentos e Punições Cruéis, Desumanas e Degradantes, 84, vamos adiante. Convenção sobre da Criança, que é de 89, é a nossa base do Estatuto, né? A Conferência Internacional de População de Cairo, Saúde Reprodutiva como Direito Humano, a Terceira Conferência sobre Direitos Humanos de Viena, a Conferência Mundial da Mulher, só alguns, né? Pode passar. Então, existem muitas normativas e muitas leis, muitos instrumentos legais que já dizem isso há muito tempo. Faltava o nosso bisturi. Lembra da história do bisturi? Faltava o bisturi. O que fazer com isso? Então, não adianta ter leis bonitas se a gente não sabe interpretar e aplicar. Ah, tem que ter a lei, tem que ter a lei. Se não tiver uma população consciente, sensibilizada, sabedora dos seus direitos, lutando, batalhando, e profissionais bem treinados, bem capacitados, que estudaram bem o assunto dentro das instituições para fazer valer esse direito, não vai funcionar, não vai ter esse fluxo desse direito. Mudança de paradigma para quê? Elaborar e introduzir novos conceitos, que a gente já falou, perspectiva aos antigos e superados, para um novo olhar interpretativo, sobrou um A ali. Aí eu botei a Constituição Federal, 226, que é do Planejamento Familiar, o nosso 13, e os artigos que eu já falei, 1635 e 1638, respondendo lá a pergunta da doutora. E também temos que apoiar estados, municípios, na formulação de políticas, respeitando as especificidades e estágios de desenvolvimento do sistema de saúde e de assistência social locais. Isso aí é fundamental. Isso tem que ser repensado dentro desse respeito ao estágio e às especificidades locais. Porque isso não pode ser um modelo para achar uma norma, uma portaria. Acho que tem que ser, doutora Arlúcia, pode até se ter um documento legal da Corregedoria. Vamos instalar o programa legal nas comarcas, tomando como base tais e tais, 3, 4 índices de respeito, diretrizes gerais, mas as especificidades têm que construir na localidade, né, a partir de qual maternidade, de ouvir os profissionais, é um trabalho que tem que ser de verdadeira interdisciplinariedade, removendo essas diferenças dentro das instituições, dentro da sua cidade. Sensibilização de profissionais para as questões de gênero, inviabilizada pela sociedade e por outras áreas, e atualizar a forma de enfrentamento dos problemas. Vamos adiante. Isso aqui é para depois. Ponto. Consegui? Obrigado, gente.